Muita gente costuma dizer que é depois que termina o carnaval que o ano começa. Então, seguindo esse raciocínio, muita gente começa agora a pensar que de fato o ano começou e aí começa a bater aquele sentimento: como vai ser meu ano de 2016 financeiramente falando? É hora da gente pisar um pouquinho no freio, às vezes começar um período de economia, economias básicas do nosso dia a dia, para auxiliar o nosso salário de todo mês, para fazer com que ele dure mais, que renda mais. E para trazer algumas dicas de economia, eu estou aqui no Senai. Eu vou conversar com o Salles, que é instrutor aqui do Senai, para a gente trazer para vocês que estão nos assistindo algumas dicas básicas para ajudar você nesse momento que você pretende começar uma economia para esse ano de 2016. E a gente começa falando daqueles itens fundamentais que não tem como você fugir na hora de todo mês, que combustível, energia, né, Salles, água. Como a pessoa lida com tudo isso, que são despesas fixas, não tem como fugir disso. Como que começa por aí a economia? Pois bem, o primeiro fator a respeito desses itens, como você bem disse, é que eles são básicos. Então, tanto para as pessoas quanto para as empresas, são itens necessários. Qualquer coisa que nós produzimos ou que nós consumimos, foi necessário utilizar algum desses três bens, que é a energia elétrica, a água e os combustíveis. A grande questão é tornar hoje viável cuidados a respeito do desperdício, principalmente a respeito de água, que é uma coisa que as pessoas não valorizam porque a gente ainda tem abundância na região, mas que começou a bater forte no bolso. O outro fator é o da energia elétrica, que por mais que nós utilizamos uma energia local, esses impostos do governo do ano passado, que chegaram a aumentos aí absurdos, tornou isso bastante caro. Então, os primeiros fatores são a respeito desses cuidados, cotidianamente, a respeito de ar-condicionado, ventiladores, lâmpadas e mesmo dos usos domésticos, às vezes, a respeito principalmente da água. São esses os principais cuidados iniciais. São cuidados básicos que fazem toda a diferença, viu, gente? Não ignore esses cuidados básicos por achar básico demais, né, Salles? Diz, não faz diferença. Faz toda a diferença no final do mês, tá? E olha só, outro ponto muito importante é aquele momento que você tem um produto na sua casa, um eletrodoméstico, um móvel, ele estraga. É viável, nesse momento que nós estamos agora, Salles, comprar outro ou fazer o conserto? Sem dúvida alguma, hoje os serviços de conserto no país, eles já demonstram um aumento de mais de 30% em relação aos anos anteriores. Então, quando nós falamos da aquisição de um bem, isso implica em diversos fatores, principalmente o comprometimento de uma renda, seja a curto ou a longo prazo. O conserto ele sai muito mais em conta e torna a vida útil do produto maior. Se nós fizermos uma relação de custo e benefício, hoje, sem dúvida alguma, vale a pena para a maioria dos itens, principalmente eletroeletrônicos, que o nosso consumo dos últimos anos aumentou muito. Esses consertos de eletroeletrônicos, eles valem a pena. E nós temos hoje em Vilhena, principalmente na nossa região, pessoas qualificadas em praticamente qualquer tipo de conserto. Então, basta buscar uma dessas pessoas ou dessas empresas que façam os consertos adequadamente e sim, vai gerar uma economia no bolso do cliente, aí, sem dúvida alguma. Olha aí, viu, gente? Não sai desapegando fácil, não. Se dá para consertar, às vezes está novo, né? Só teve ali um probleminha. Procure aí um local que faça o conserto, faça um orçamento, que aí você vai perceber que vai valer mais a pena. Salles, ainda falando desse momento que nós estamos passando agora, muita gente, às vezes, veio de um 2015 difícil, porque foi um ano difícil, entrou 2016, ainda não conseguiu se organizar, aí começa aquele pensamento de fazer um empréstimo, um financiamento. É aconselhável ou não? De modo algum. Empréstimos e financiamentos nesse momento, eles não valem a pena. Não vale a pena por quais fatores? No último ano, a questão da instabilidade econômica fez com que o governo federal ele decidisse por um aumento de juros. E hoje nós estamos numa taxa de juros que a gente já não chegava há quase 10 anos. Então não é um momento adequado, em hipótese alguma, para um novo financiamento ou um novo empréstimo, principalmente se tratar de longo prazo. Então a melhor forma de fato é cortar algumas despesas, alguns itens que são desnecessários para o dia a dia e desses valores que você conseguir essa pequena economia, você vai cumprindo as suas obrigações. Tente renegociar, estabeleça novos prazos, tente de fato assim, fazer algum acordo com aquele estabelecimento que você deve. Evite também que o seu nome seja negativado. Demonstre o interesse nessa quitação para que você de fato possa argumentar e colocar fim nessa dívida que você traz aí de 2015 e não estenda ela para 2016.
Exatamente, como a gente conversava agora há pouco. Às vezes, quem está nos assistindo agora está nessa situação, está achando que vai resolver o problema, vai acabar acumulando problemas, virando uma bola de neve, e a situação fica mais difícil, e aí é que você não vê forma alguma de resolver o problema, vai ficar com o nome negativado, vai só acarretando mais problemas, né, Salles? Sem dúvida alguma. E hoje, para a nossa economia, a situação econômica do país, é importante uma coisa. Nós precisamos comprar, mas esse comprar tem que ser muito consciente. É melhor, se você vê que não vai conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras, que você simplesmente não compre. Tudo bem, não é o melhor para o país, mas o pior é você comprar e não ter condições de pagar. Você afeta o comerciante local e, consequentemente, você vai afetar a nossa indústria produtiva. E isso é tudo que o Brasil não precisa. Falando nessa questão que você comprar, é preciso comprar, né? A gente sabe que isso move, gera emprego, enfim. Mas na hora de comprar, vale a pena a pessoa dar uma pesquisada nos produtos nacionais, fazer uma comparação até nos produtos locais também. Há uma economia nesse ponto também? Sem dúvida alguma, Kênia. A nossa economia, assim como a do mundo inteiro, ela é movida da sazonalidade. Então, nos períodos em que existe maior demanda de um determinado produto, esses preços aumentam. E é necessário que você pesquise. Nessa época agora nós temos um exemplo do material escolar, que se nós fizermos pesquisas em Vilhena, nós vamos encontrar diferenças de quase 200% de um mesmo produto de um estabelecimento para o outro. Isso existe em qualquer situação. Então, além dessa pesquisa de preço, existem algumas outras ferramentas que são fundamentais. Dentre elas, hoje é muito utilizado, o pessoal fala das redes sociais, de diversas redes sociais inclusive, e as pessoas começaram a se unir nesse quesito, que é o da economia. Dentre esse quesito de economia está no fato de eu vender algo que eu tenho a um preço bastante reduzido e, consequentemente, permitir que outra pessoa adquira aquele bem necessário por um preço também muito inferior àquele que é cobrado, às vezes, em algum outro estabelecimento. Então, as redes sociais, principalmente os grupos de compra, os grupos de troca que têm sido muito movimentados, são uma alternativa muito útil hoje para uma questão econômica. Então, além de pesquisar dentro das empresas, da nossa cidade, da nossa região, que também é interessante que você faça, mas que você pesquise também dentro desses grupos de venda e grupos de troca. A outra questão que existe e está sendo muito utilizada na nossa cidade nos últimos anos, a respeito dos bazares, dos feirões, das feiras. E aí é interessante que você esteja atento a esses eventos, a essas situações que existem de fato. Então, em alguns casos, vale muito a pena. Pesquise antes, ande, tá? Aproveite para fazer um exercíciozinho, economiza no combustível do carro e da moto, vai de bicicleta, faz bem para a saúde e aí, sem dúvida alguma, a gente consegue uma economia para conseguir, de fato, levar 2016 numa situação melhor do que muitos acreditam que vai ser. Com certeza, pesquisar é uma dica de ouro, né? Tem que fazer esse exercício mesmo, de ir de um lugar ao outro, de pesquisar. E o que o Salles acabou de falar a respeito dos grupos em redes sociais, é aconselhável, então, né? Participar desses grupos, ficar atento. Às vezes tem um produto que você estava querendo comprar há tanto tempo, você encontra lá com um preço mais reduzido, porque já foi usado, mas está em boas condições, ou está lá para troca. Então, vale a pena você ficar fazendo esse acompanhamento. E existem aqueles produtos também, Salles, que, como você me disse agora há pouco, que são por período. Às vezes a pessoa está querendo comprar uma moto, está querendo comprar um carro. Às vezes é necessário esperar um pouquinho e esperar um momento, um período adequado para fazer essa compra, né? Perfeito. Quando a gente falou a respeito da sazonalidade, nós levamos em conta exatamente isso. Os períodos em que nós temos uma quantidade de pessoas interessadas. Esse período que nós estamos agora, que é um período ainda de chuvas na nossa região, é um período excepcional para se comprar motos. Porque a maioria das pessoas que tem moto já está cansada de levar chuva e vai querer comprar um carro. Então elas estão vendendo a valores bem em conta, abaixo daquilo que o mercado costuma praticar durante os períodos de seca. Também esse período que nós estamos agora, em que o pessoal costuma gastar um pouquinho mais no final do ano, às vezes até quer festar um pouquinho mais no carnaval, é um período excelente para quem tem um consórcio e pretende dar um lance. Os valores nessa época eles costumam baixar de 30% a 40% da média anual. Então são períodos assim que muito bem pensados, pode-se gerar uma economia e acaba a pessoa conseguindo comprar aquele bem que ela sonha às vezes durante alguns anos. Para você colocar em prática todas essas dicas que a gente colocou aqui, a gente fez questões de trazer dicas básicas, são dicas para o seu dia a dia, que você pode fazer, que não está distante da sua realidade, são dicas que você pode colocar em prática diariamente, por isso que a gente falou sobre elas nessa área, são dicas bem básicas, mas para fazer tudo isso, uma coisa eu acredito que seja fundamental, o planejamento, se organizar.
Sem dúvida alguma. É importante que tenha esse planejamento, que você saiba qual o limite dos seus gastos mensais, que você tenha isso escrito, porque a nossa memória às vezes falha. Então é importante que você deixe esses valores. Todo mundo, claro, tem o interesse também de uma diversão, de uma descontração, que é um lazer no final de semana, sair de casa e com uma comidinha fora, é interessante. Mas estabeleça valores, estabeleça suas metas, quanto que você tem da sua renda de fato disponível para isso, para que você não acabe excedendo esses limites e comprometa aí as suas obrigações futuras. E não entre nessa bola de neve que nós falamos, que é de ficar protelando de um mês para o outro e no final das contas todos nós acabamos acusando a economia e não fazemos a nossa parte. Então o planejamento é fundamental. Com certeza, a gente sempre vem falando da crise, que o Brasil está em crise, mas cada um precisa fazer a sua parte, né? Para que a gente enfrente um ano de 2016 aí com muita mais, com calmaria, né? Esquecer um pouquinho aí que de 2015, que foi um ano mais difícil, e tentar mudar para o ano de 2016. Muito obrigada, Salles, viu? Obrigado por nos receber. A você que está em casa nos assistindo, ó, coloca em prática essas dicas, viu, que a gente trouxe para você. Eu tenho certeza que quando terminar o ano de 2016, você vai sentir a diferença. As imagens do Olivan Yuri e Kenia Dalila para o jornalismo da TV Alamanda, a TV que faz a diferença.